Quando nasce um bebê, nasce uma família. Nasce um amor incondicional, uma paixão inexplicável e uma coragem que antes não existia. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Fala pessoal, Edu na área, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito engraçado que também é bem curioso. Como é que um bebê ele sobrevive dentro da barriga da mãe? Como é que ele enxerga, como é que ele respira e quais são as etapas do seu desenvolvimento. Então fica até o final do vídeo, ativa o sininho, compartilha com um amigo e deixa seu like aqui, beleza? Vamos pro vídeo? Nas primeiras 4 semanas vão acontecer um processo que a gente vai ter de várias divisões celulares. A gente sabe que as células são seres pequenininhos, bem pequenininhos mesmo, né? A unidade básica da vida. Ela se divide, e quando ocorre essa divisão, se formam os tecidos. Quando os tecidos se aglomeram, formam órgãos. Quando os órgãos se aglomeram, formam sistemas. E aí, a partir desse momento, o bebê começa a se desenvolver. Nessas primeiras 4 semanas, o bebezinho tem um tamanhozinho de um amendoim. Ele é bem pequenininho, mas já começa a se formar algumas partes do seu corpo, como pescoço, cabeça, órgãos internos, já começam a se desenvolver dentro da barriga da mãe. Nesse período é provável que a mãe nem saiba que está grávida, se não tiver feito nenhum tipo de teste. Ela vai começar a perceber alguns sintomas, né? Por conta de enjoos, cansaço excessivo, às vezes dores no corpo, porque ela vai começar a nutrir um outro ser vivo dentro dela. Essa nutrição começa a acontecer através do cordão umbilical, que é o que liga, né, o bebezinho à mãe. É através desse cordão que vão vir nutrientes suficientes para que ele possa se desenvolver de uma forma saudável e segura. A partir da 5ª semana, pessoal, de 5 a 8 semanas mais ou menos, o bebezinho ele consegue ser muito pequenininho ainda, perto de um tamanho de um amendoim, como eu falei, mas ele já começa a desenvolver os olhos, a boca, né, a coluna espinhal, né? Ele começa a desenvolver. Por quê? Porque existe uma coisa chamada placenta. A placenta, ela nutre o bebê, assim como também uma cavidade amniótica. Elas proporcionam para ele um ambiente seguro, quentinho, mesmo que seja pequeno, mas é o suficiente para que ele possa se desenvolver. Aí eu falei do cordão umbilical, né? Esse cordão umbilical conecta ele pela barriga ao organismo da mãe. Então, por conta disso, a mãe ela vai começar a sentir alguns sintomas da gravidez: náuseas pela manhã, cansaço excessivo, formigamento, dores nos seios e até mesmo no corpo em geral. A mãe também vai poder perder um pouquinho de peso. E a partir da 9ª semana, o bebê já tem aproximado mais ou menos, já crescer um pouco maior já que o amendoim, né? A cabeça dele já está mais ereta, o pescoço já está mais desenvolvido, né? E durante a ultrassom, a mãe vai poder inclusive ver como é que o bebezinho se move dentro da barriga dela. Mesmo que ela não consiga senti-lo, ele já vai estar se movimentando. No mês seguinte, né, após essas 9 semanas, os braços e as pernas do bebezinho, que são geralmente os membros mais longos, né, vão poder se dobrar, né, as articulações vão poder se dobrar, os cotovelos e joelhos, né, e até o fim da 12ª semana, pessoal, o bebezinho já vai desenvolver dentes e unhas, que vão começar a se desenvolver mais ainda. E a partir de então, a chance de uma palavra que eu não posso falar aqui, mas eu vou dizer a primeira e a última letra, tá bom? De A e o O espontâneo, né, vão reduzir drasticamente, porque o bebê já está seguro o suficiente para se desenvolver sem que ocorra isso que eu citei. No início do 2º trimestre, né, o bebê vai começar a acelerar um pouquinho mais ainda o seu desenvolvimento. Então os olhos vão começar a se mover para a posição adequada, os tornozelos e punhos começam a se formar, né? Embora a cabeça ainda esteja muito desproporcional e grande em relação ao resto do corpo, ele vai estar começando a ganhar tamanho proporcional, ou seja, o corpo vai começar a ajustar as medidas, então a cabeça vai ficar mais proporcional e etc, né? As orelhinhas dele começam a tomar a posição adequada, o pescoço vai ficar mais longo e as bochechas mais proeminentes. Além disso, ele começa a responder a estímulos externos, pessoal. Já na 15ª semana, o corpo do bebê, aliás, começa a ganhar pelos, começa a ganhar cabelo e etc, sobrancelhas, né? Os ossos dele começam a ficar mais rígidos. A barriga do bebê ainda vai estar um pouco visível, né? E no início do 2º trimestre, a barriga da mãe vai começar a crescer. A mãe vai ter a sensação que o útero dela vai ser como se fosse uma bola suave. E aí chegou a hora de usar roupas adequadas, pessoal. As gestantes precisam usar roupas adequadas para poder não fazer mal nenhum para os seus bebês. Os sintomas recorrentes do 1º trimestre de gravidez tendem a desaparecer, porque você vai começar a sentir seu bebê se movendo, né? Depois outras sensações desagradáveis, como queimação no estômago, dor nas costas, ânsias de vômitos e etc. Mas tudo isso é normal, porque o bebezinho está se desenvolvendo e ele está crescendo mais rapidamente, além de estar desenvolvendo pelos e cabelos, o que pode provocar náuseas na mãe. Na 17ª semana, o bebê vai simplesmente dobrar de tamanho de peso.
né? Em apenas 2 semanas a gordura começa a se formar nele, ajudando a produção de calor, e o metabolismo do bebê começa a se acelerar um pouquinho mais. Os pulmões começam a exalar um líquido amniótico, que é o que faz com que ele respire, enquanto o sistema circulatório e urinário já começam a funcionar. Os cabelos na cabeça, sobrancelhas, cílios começam a crescer mais rápido. Inclusive tem bebês que já nascem mais peludos, eu inclusive mesmo nasci com bastante cabelo. A partir da 18ª semana, o bebezinho começa a se movimentar mais, pessoal, e ele começa a ter até expressões faciais. O paladar dele já está mais desenvolvido, e aos pouquinhos ele começa a ouvir sons, como identificar a voz da mãe e do pai, e na 20ª semana ele estará oficialmente na metade da gestação. O útero da mãe começará a ficar praticamente no nível do umbigo e da sua cintura, né? E o bebezinho nesse período, ele tá mais suscetível, ele é mais sensível, porque ele já pode escutar, já pode entender o mundo ao redor. E a mãe já tá mais suscetível a infecções urinárias, porque são mais prováveis, né? Então, tem que ter todo um tratamento, um cuidado nesse período da metade da gestação, porque é um período onde o bebê já começou a acelerar o seu desenvolvimento. E assim o bebê, ele vai ganhando gordura, porque ele precisa se aquecer lá dentro, né? E a taxa de crescimento começa a diminuir, mas os órgãos internos dele começam a amadurecer. As glândulas sebáceas produzem uma substância chamada verniz capseosa, que é uma espécie de cera que cobre a pele do bebezinho, porque assim mantém ela flexível dentro do líquido amniótico. A cada semana, os músculos dele estarão mais fortes. O corpinho dele vai começar a produzir as células sanguíneas, responsável pela luta contra as infecções, que assim vai proteger o bebê de ser suscetíveis a infecções que poderiam danificar ou até mesmo interromper o seu desenvolvimento. Nesse período, gente, o médico já pode fazer testes para descobrir se o bebê vai ser diabético ou vai ter algum tipo de doença, né? Porque existem diabetes gestacionais. E aí a mãe pode enfrentar alguns sintomas da gravidez desagradáveis, né? No início do 3º semestre, a audição do bebê já está completamente desenvolvida, ou seja, cuidado com o que você fala perto dele, porque ele já vai estar escutando tudo. E ele vai reagir conforme os sons que ele escuta, né? Então, por conta disso, os batimentos cardíacos dele podem ficar mais intensos. Os pulmões ainda estão se desenvolvendo, né? Mas as ondas cerebrais dele já estão, ok, funcionando perfeitamente, como as de um recém-nascido. Ele, inclusive, olha só o que eu vou dizer agora, ele, inclusive, já está apto a sonhar, pessoal. E os padrões de sono dele já começam a se formar dentro da barriga da mãe. As mãos do bebezinho já ficam mais ativas. Além disso, ele pode mudar demais de posição, que às vezes pode incomodar um pouquinho a mãe. Ele fica lá brincando dentro de posição dentro do útero da mãe. Isso pode trazer sintomas como sobrecarga, às vezes até a mãe ficar emocionalmente mais abalada, dificuldade de respirar, locomover por conta da barriga bem maior. Então aqui a gente já começou a se aproximar do fim da gestação, né? Porque o bebê já reconhece sons, músicas, vozes familiares. E na 32ª semana ele já mede cerca de 18 centímetros e pesa por volta de 1,7 quilos, né? Então ele enche praticamente todo o espaço do útero. Uma camada de gordura se forma sobre a pele dele, né? Ele já consegue, pessoal, abrir os olhozinhos. E a partir da 33ª semana ele vai ganhar mais da metade do peso que ele vai ter ao nascer. No último mês da gestação, os pulmões dele finalmente terão finalizado o desenvolvimento, o bebê vai ter mais gordura para poder se aquecer, e lembrando que na 36ª semana, o bebê ele já pode se movimentar para a parte mais baixa do abdômen, porque ele já está dizendo assim, olha, eu já estou querendo nascer, então ele vai se preparar para o nascimento, porque ele já não aguenta mais ficar lá trancado, né? O cérebro dele está em desenvolvimento rápido, olha, bastante rápido, e o pequeno ele já pode inclusive piscar os olhos. Agora ele recebe anticorpos da mãe para se proteger contra as doenças. Os bracinhos e as pernas dele, os músculos estão bem mais fortes, as unhas já estão no lugar e logo a sua cabecinha deverá ficar totalmente encaixada para o nascimento. E aí, pessoal, ao final da gestação pesará aproximadamente, chutem aí, 3 quilos. A mãe deve estar em estado constante para esperar que a qualquer momento o bebezinho pode vir ao mundo. Resumindo, após ocorrer a fecundação, o bebê vira um embrião e depois um feto, e esse feto começa a se desenvolver e sai de um tamanho de amendoim para cerca de 15 centímetros a 18. Gostaram de vídeos como esse? Deixa seu like, compartilha com um amigo, inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações que eu volto amanhã. Valeu!